E aí, vamos direto ao ponto. Imagina a seguinte cena. Um objeto físico, real e que a gente consegue medir, é arremessado contra uma parede de concreto maciço, impenetrável. Detalhe, ele não tem energia para quebrar essa parede, nem força para pular por cima dela. Se a gente seguir absolutamente todas as regras da física clássica, esse objeto tem que bater e voltar, certo? Mas e se, em vez disso, ele simplesmente desaparecer de um lado e surgir instantaneamente do outro, sem fazer buraco, sem amassar, sem nenhuma explicação lógica para o nosso mundo macroscópico? Loucura, né? Bem-vindos a mais um mergulho no nosso material de hoje, onde a gente vai destrinchar o tunelamento quântico, a realidade impossível. Vamos ver como as partículas subatômicas simplesmente ignoram barreiras físicas e provam que o universo, no fundo, não é feito de certezas sólidas, mas sim de um marzão de probabilidades. Isso tudo nos leva a uma frase genial do Niels Bohr, que resume perfeitamente a nossa introdução. Ele dizia que quem não se choca com a mecânica quântica é porque não entendeu a mecânica quântica. E é bem por aí. Os conceitos que a gente vai explorar agora despedaçam completamente a nossa intuição humana mais básica sobre a realidade física. Não estamos falando de mágica, tá? Nem de ficção científica. É o tecido estrutural do universo mesmo, operando sob regras que parecem um erro bizarro de cálculo cósmico. Entrando na nossa primeira parte, o fenômeno quântico impossível. Pensa numa bola de bilhar. No mundo clássico, que é esse mundo nosso dos carros, dos planetas, das mesas de sinuca, um obstáculo é literalmente o fim da linha. Se a bola rola em direção a uma rampa, mas não tem velocidade, ou seja, não tem energia cinética suficiente para chegar lá no topo, ela simplesmente sobe até um pedaço, para e rola de volta para baixo. Ponto final. Acabou a história. Só que no reino quântico, essa lógica entra em colapso total. A partícula bate numa barreira de energia muito maior que a dela e, de um jeito quase inexplicável, aparece do outro lado. Ela não fura a parede, ela não pega energia emprestada, ela simplesmente surge no destino. Olhando para essa comparação na tela, o contraste grita. De um lado, a física clássica, trajetórias perfeitamente previsíveis, tipo pontos num gráfico que resultam em 100% de reflexão quando dão de cara com uma parede intransponível. Bateu, voltou. Do outro lado, a mecânica quântica. Aqui a gente não tem mais aquela bolinha sólida, mas sim uma função de onda probabilística. A partícula não é um ponto fixo, mas uma nuvem de probabilidades espalhada no espaço. E justamente por ser uma onda, ela consegue dar uma infiltrada na região proibida. A probabilidade dela existir dentro da barreira cai de forma drástica, mas, e aqui está o pulo do gato, não chega a zero. Essa transmissão não nula significa que tem uma chance real de a gente encontrar essa partícula intacta lá do outro lado. Avançando para a parte 2, a matemática do impossível. O motor por trás de toda essa bizarrice é a famosíssima equação de Schrödinger. A gente não precisa se descabelar tentando entender cada variável complexa ou a constante de Planck aqui. O que importa mesmo é a conclusão. Essa fórmula descreve como a função de onda evolui no tempo e no espaço. E quando os físicos aplicam essa matemática numa barreira retangular teórica, a solução mostra, sem sombra de dúvida, que a onda não é cortada abruptamente quando encontra a parede. Na verdade, ela decai sim exponencialmente, mas continua. Ou seja, o tunelamento não é uma anomalia nos equipamentos de laboratório, é uma exigência matemática pura e simples das leis do nosso universo. Dá uma olhada nesses dados de simulação para entender o impacto visual disso. Se a gente pegar uma barreira super fina, de uns 2 nanômetros, e uma diferença de energia bem pequena de 0,1 elétron-volts, a probabilidade de tunelamento é de absurdo 52,3%. É isso mesmo, mais da metade das partículas que, pela lógica tradicional, não deveriam conseguir passar, acabam passando. A largura da barreira é quem dita as regras do jogo aqui. Se engrossar um pouquinho a espessura da parede, essa probabilidade despenca. Mas lá embaixo, na escala nanométrica, atravessar paredes não é só possível, é super comum. O que nos leva à nossa parte 3, os pioneiros da mecânica quântica. Descobrir isso foi uma verdadeira maratona intelectual. Tudo começou lá no ano de 1900 com Max Planck. Ele postulou os quantas de energia quase que arrastado. Ele mesmo achava que era só um truque matemático. A coisa passa para o Bohr em 1913, quantizando o átomo. Damos um salto para 1926 e Schrödinger nos entrega a equação de onda maravilhosa que acabamos de ver. Logo no ano seguinte, Heisenberg joga o princípio da incerteza na mesa, provando que a incerteza é a estrutura da própria realidade, e não um defeito nas nossas réguas. Mas o grande momento para o nosso foco aqui foi em 1928, quando George Gamow pegou essa teoria solta e conectou com a vida real. Ele usou o tunelamento quântico para explicar o decaimento alfa radioativo. De repente, o tunelamento saiu da lousa de física teórica e virou um fenômeno físico mensurável e vital. E por falar em vital, vamos para a parte 4, o motor do Sol.
Foca no tamanho desse número na tela, 10 elevado à 40ª potência. Sem o tunelamento quântico, o nosso Sol seria exatamente isso, 10 elevado a 40 vezes menos brilhante. Traduzindo isso para a nossa vida, a Terra seria uma pedra de gelo flutuando no escuro absoluto. A vida não teria a menor chance de existir. E tudo isso seria por causa de um problema grave e colossal de falta de energia. É um abismo energético assustador. Lá no núcleo do Sol, a temperatura bate na casa dos 15 milhões de Kelvin. É muito quente, claro. Só que para a fusão nuclear realmente acontecer, os prótons precisam bater de frente e vencer a repulsão de Coulomb, que é a força que faz cargas positivas se repelirem, igual quando tentamos juntar dois ímãs do mesmo polo. A energia cinética média de um próton lá no núcleo é de cerca de 1,9 keV. Só que o pedágio para fundir a barreira exige 1,44 MeV. A parede de repulsão é simplesmente 750 vezes maior que a força disponível. Na física clássica purista, o Sol jamais deveria estar aceso. Mas felizmente para nós, ele brilha intensamente. O segredo está nesse outro número gigante, 10 elevado a 57. Os prótons do Sol não precisam pular por cima do muro da barreira de Coulomb. A função de onda deles simplesmente penetra por ela. Lógico que a chance de um único próton conseguir fazer esse tunelamento é ridícula de tão pequena. Mas como o Sol abriga cerca de 10 elevado a 57 pares de prótons colidindo sem parar todos os segundos, essa probabilidade microscópica ganha um anabolizante de proporções astronômicas. É exatamente essa pequena brecha na lei que gera energia suficiente para manter nossa estrela acesa por 10 bilhões de anos. E se você acha que isso fica só no espaço, vamos à parte 5, tecnologia e biologia quântica. Esse fenômeno de atravessar paredes alimenta o nosso mundo moderno de forma absurdamente direta. Sabe o SSD do seu computador, ou a memória flash do celular? Eles gravam os dados forçando elétrons a tunelar através de barreirinhas isolantes. Os microscópios de varredura por tunelamento permitem que a gente veja átomos individuais. Os novíssimos computadores quânticos usam qubits baseados exatamente no tunelamento de pares de elétrons. E do outro lado da moeda, para a galera que fabrica os chips de processadores ultra rápidos de 3 nanômetros, o tunelamento virou o maior pesadelo. A barreira ali fica tão fina que o elétron atravessa a parede quando não devia, gerando vazamento de corrente e esquentando muito o equipamento. Agora, se a tecnologia impressiona, a biologia e as estrelas vão te deixar de queixo caído. As pesquisas sugerem que o tunelamento de prótons lá nas bases do nosso DNA pode causar mutações espontâneas. Sim, a própria evolução das espécies usa mecânica quântica. Além disso, nossas enzimas dependem de tunelamento para acelerar reações químicas em níveis insanos e nos manter vivos. Há inclusive teorias sérias de que o nosso olfato identifica cheiros medindo as vibrações das moléculas através do tunelamento de elétrons. E na escala do universo inteiro, a famosíssima radiação de Hawking, que faz os buracos negros evaporarem lentamente, vem de um processo primo do tunelamento acontecendo ali mesmo, no horizonte de eventos. Está literalmente em todo lugar. O que nos leva para a sexta e última parte da nossa análise, um universo de possibilidades. Compreender tudo isso obriga a gente a repensar a própria filosofia de vida. A incerteza de Heisenberg mostra que a natureza rejeita o determinismo absoluto. O universo é aberto. A interpretação de Copenhague diz que as coisas existem em uma nuvem de possibilidades sobrepostas até o momento em que são observadas. A hipótese dos muitos mundos propõe algo mais alucinante ainda. A cada vez que uma partícula tunela, a realidade se divide. Em uma linha do tempo ela atravessou, na outra ela rebateu. E na ponta mais exótica da cosmologia, o modelo de Hartree-Hawking levanta a ideia de que o próprio universo em que vivemos emergiu do mais absoluto nada através de um salto quântico, literalmente tunelando do estado de não existência para a existência. A conclusão que a gente tira de todos esses dados é profunda. No universo quântico, ser absurdamente improvável não quer dizer que seja impossível. Sabe aquela parede maciça de concreto que a gente imaginou bem lá no início? A grande sacada é que ela jamais foi sólida. Nas suas fundações mais profundas, a matéria e os obstáculos são apenas uma névoa probabilística, fervendo de potencialidades. Tudo aquilo que a gente considera impenetrável, rígido e absoluto na nossa rotina, na verdade é um jogo de estatísticas extremamente prováveis,
claro, mas que não são 100% inevitáveis. O Sol brilha, os nossos computadores operam na velocidade da luz e até o nosso DNA muda e evolui porque a natureza decidiu simplesmente trapacear as regras clássicas. E isso deixa no ar uma reflexão fascinante. Se a solidez do mundo que a gente toca é só uma ilusão matemática que brota de regras subatômicas doidas, será que a realidade é realmente feita de matéria sólida ou ela é costurada a partir de puras possibilidades? É algo fenomenal para se ter em mente da próxima vez que um problema aparecer, uma parede intransponível. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação.